Fazendo uma troca de microfone, tá bom o áudio? Meu retorno tá alto, hein? Ó, tô chique agora. Família, uma grande responsa pregar, uma grande felicidade também. Eu agradeço a oportunidade e dizer o quanto é importante. Bom, mesmo sentado, mas com toda reverência à palavra, gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em João 11, a partir do verso 35. Quem é de Quebrada já conhece esse versículo muito bem. Racionais. Diz que homem não chora. Tá bom, falou. Então vai pro culto, irmão. Jesus chorou. O resto não dá para continuar, mas... João 11, 35. Quem achou, diga amém. Tem gente... Ninguém achou ainda? Quem não achou, diga escola bíblica. Então todo mundo achou, ninguém achou. Nulos, ausentes. João 11, 35. A palavra de Deus diz: Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido este homem que ele morresse? Senhor Deus e Pai, nessa manhã a tua palavra foi ministrada, Deus. Que o Senhor possa vir falar com a tua igreja, que o Senhor possa vir falar em nossos corações, Pai. Que aqui não seja o Lino falando, mas que seja a tua palavra, Pai. Aquilo que o Senhor tem colocado dentro do meu coração, Pai, que eu possa ser um vaso. Que eu não venha falar nada dos meus desejos, das minhas vontades, mas sim seja um reflexo daquilo que o Senhor tem para falar nessa manhã, Pai. Eu te dou graça e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, para situar a situação, né? Assim como o Val falou, eu acho legal que a pregação, a oração do Ivan foi um início, uma introdução. A oração do Val foi um primeiro desenvolvimento e a palavra agora para a gente trazer uma conclusão. Então, assim como o Val falou, Jesus recebeu a notícia que o melhor amigo dele, Lázaro, estava morto. E naquele primeiro momento, na verdade, ele recebe uma mensagem dizendo que Lázaro estava doente. E Jesus não faz nada. Jesus permanece na festa onde está. O mensageiro manda a mensagem, Jesus permanece sem ir ao local onde está. Marta e Maria de novo pede para o mensageiro: chame Jesus para ele que venha, para que Lázaro seja curado. Mas Jesus não vai. Passado alguns dias, Jesus retorna. E chegando ao local, Lázaro era um homem muito querido dentre a população. Jesus chega e lá se encontra com vários judeus. Um cenário de tristeza, de morte. Ali todo mundo triste. Marta e Maria chegam a Jesus. Marta já começa a contestar Jesus logo na chegada. Jesus já dá um Hadouken nela ali. Já dá calma aí. Depois Maria vem com a mesma pergunta que Marta. E Jesus de novo com a mesma afirmação. E Jesus começa a chegar perto da casa. E por diversas vezes nós esquecemos que Jesus em terra era homem também. Ele por diversas vezes ele conseguiu lidar com sentimentos, com a alma. O espírito dele era muito forte, e a alma dele também era muito forte. Mas alguns momentos da Bíblia Jesus deixa que os seus sentimentos se aflorem. E esse é o momento em que Jesus deixa esses sentimentos se aflorarem. Ele começa a chorar. Ele começa a chorar porque ele vê ali o amigo dele morto. Mesmo ele sendo Deus, ele tem o lado humano dele ali. E ele vê o amigo dele morto. E dentro daquele contexto, mesmo sabendo que é curar, ele começa a chorar. Hoje já é muito comum, né, homem chorar, né? Mas antigamente, há 2000 anos atrás, para uma religião judeia, era muito um absurdo um homem chorar. Era algo que não acontecia. E por isso que os judeus falaram: Jesus deve amar muito Lázaro, porque ele chorou em público. Mas ao mesmo tempo em que muitos olharam aquele olhar de compaixão, outros disseram: ei, mas esse cara já não fez tantos milagres, ele já não curou cegos, ele já não curou paralíticos, por que ele não faz nada se ele amava tanto? E agora você deve estar pensando: pô, esse judeu foi relaxado, o cara estava chorando pela morte do amigo. Mas esses judeus que contestaram, muitas das vezes somos nós. Nós contestamos a Deus porque não entendemos o plano.
Nós não entendemos o conceito que Deus tem preparado. Pela minha ótica, às vezes eu acho, pô, Deus, você está vacilando, Deus. Era muito mais fácil se o Senhor tivesse feito do meu jeito, da minha forma, da maneira que eu acho simples. 1 mais 1 é 2. Não precisa fazer toda uma história mirabolante. Mas entenda que sempre tudo que Deus faz é tudo para a honra e para a glória do nome dEle. Dentro de nós, dentro da nossa criação, dentro da nossa animalidade, existe um sentimento que é de sobrevivência. Todo ser humano tem esse sentimento de sobrevivência. Então, por ter esse instinto dentro de nós, nós sempre tentamos fugir da dor. Nós sempre tentamos fugir do processo. Porque para a gente lidar com a dor é muito frustrante, demanda muita energia. Se a gente for perguntar para o psicólogos sempre falam que nós não conseguimos lembrar do nosso nascimento porque foi algo tão frustrante. A gente ser expulso do ventre da nossa mãe que a gente não consegue lembrar porque foi um período de dor ali. Então a gente apaga. Porque na nossa criação a gente não aprendeu a lidar com isso. Nós não suportamos a ideia da perda, das frustrações. Na nossa vida a gente está dando de baixo. E ele leva ali uma posição até Jesus, falando: Jesus, minha filha está doente. Vamos para minha casa, que eu creio que o Senhor pode curar. Mas dentro do meio da caminhada, assim com Jesus do lado, esperando o básico, mas Deus quer te dar o isso em João 16:33. No mundo terei aflições, mas tende... No mundo terei aflições, mas tende bom ânimo. Em Isaías 43, se puder abrir, a partir do verso 2. Novamente, Deus fala. Ele não prometeu diferente para você. Quando você passar, repita, quando você passar. De novo, está muito fraco. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Aqui não é uma pergunta, não é uma possibilidade, é uma afirmação. Quando você passar, vai acontecer. Talvez você esteja passando por este momento, esse dia mal. Talvez você já tenha passado. Talvez você, graças a Deus não passei, mas tenho uma certeza, vai passar. Quando você passar. Mas Deus te dá uma garantia: quando você passar, eu estarei com você. Nenhum mal te afetará. Nada vai chegar até você. Você vai passar pelo dia mal, mas isso não vai acontecer. Isso não é para a morte, isso é para a vida. E às vezes dentro dessa contestação a gente fica contestando a Deus, porque a gente não consegue compreender os planos de Deus. Fica falando: Deus, mas por que comigo? Eu sou tão bom para fulano, eu sou tão bom para ciclano. Eu faço tudo certo. E por que eu estou acontecendo? Por que eu estou passando por esse deserto? E a gente fica tanta contestação. Eu vou deixar a igreja, porque no mundo no mundo eu ganhava dinheiro fácil. No mundo eu olhava, nossa, estava tudo liberado para mim. No mundo. Ficava com 10 mil meninas. No final de semana passava o rodo. E na igreja eu não consigo achar a irmã certa. E Deus está falando: filho, peraí, não vai colar comigo. Essa desculpinha que você está falando aí, esse meme que você está dizendo, não vai passar para você. Jesus permitiu que Pedro se afogasse na frente dele. Ele permitiu que Pedro se afogasse na frente dele. Um dia Pedro falou assim: Senhor, eu quero andar sobre as águas. E ele começou a andar. E no meio da caminhada ele sentiu medo. E ele começou a afogar. Jesus permitiu que ele se afogasse, para então estender a mão. Então não adianta você tentar e falar para Deus: Deus, eu vou voltar para o mundo. Isso não vai funcionar. Isso não vai adiantar o teu caminho. Deus não vai adiantar o teu caminho, você fazendo esses joguinhos. A forma como Deus trabalha é sempre para que o nome dele seja exaltado. Deus permite que o caos seja instalado. Deus poderia mandar uma palavra, Jesus poderia mandar uma palavra para Lázaro, assim como fez com o centurião. Que o centurião mandou um mensageiro, Deus falou, Jesus chega para o centurião: vou te mandar uma palavra e o teu funcionário vai ser curado. Jesus poderia ter feito isso, mas ele optou: não, eu vou fazer diferente. Porque dentro do caos é onde eu trabalho. Dentro do caos é onde o meu nome vai ser exaltado. Dentro do caos é onde eu vou trazer a certeza que não é do seu jeito, não é da sua forma, não é pela sua cara bonitinha, não é pelo seu network, não é pelo seu sorriso bonito. É porque eu posso fazer todas as coisas. E sempre
Jesus traz tudo para que o nome dele seja exaltado. Se Jesus tivesse mandado uma mensagem, Lázaro fosse curado daquela doença, muitas pessoas não poderiam experimentar a magnitude do poder de Deus. Eu fico imaginando Jesus, chegou naquele cenário, começa a chorar. Muitos judeus olhando para ele, falou: pô, esse cara faz milagre, por que não fez nada? O cara morreu. E ali geraram algumas expectativas. Muitos geraram algumas expectativas ali quando Jesus chegou. Mas quando Jesus começa a chorar, eu fico pensando que as expectativas de todo mundo começou a baixar. Pô, ele está chorando, então se ele está chorando é porque é grave, não vai dar certo. Mas ali Jesus fala: tire a pedra, Marta. Todo mundo fala: aí tem esperança, tem uma esperança aí. E ali tiram a pedra e com um chamamento, ele fala: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E eu fico pensando naquela multidão: uau! E Lázaro sai, todo enrolado, e ainda tirando todas as faixas. Eu fico pensando, algumas pessoas devem ter saído correndo, porque viu um defunto saindo andando. Mas outros falaram: meu Deus, esse cara é Deus mesmo. Cara, olha o poder, olha a força que ele tem. Eita Deus! E eu tenho certeza que ali muitos foram batizados, foram cheios do Espírito Santo. Porque Deus espera o caos se instalar para ele começar a agir. Se na tua vida tudo está bagunçado, tudo está parecendo sem sentido, tudo está muito desorganizado, comece a comemorar, porque Ele está chegando, o milagre vai acontecer, aquilo que você anseia vai acontecer, a situação que você não espera vai acontecer, o diagnóstico que você tem contrário vai mudar, porque tudo é para a honra e para a glória do nome dEle. Jesus é um grande exemplo, né? Eu fico imaginando se eu fosse Deus, se eu fosse Jesus, fiz um monte de milagre, curei várias pessoas, e armam contra mim, e eu sou humilhado, eu apanho de todas as maneiras possíveis, sinto a dor física, sou brutalizado, sou xingado, sinto a pressão psicológica ali, porque não é só você apanhar no corpo, mas Jesus, ele foi colocado nu, a nudez dele foi exposta, ele teve que caminhar com o peso de uma cruz, todo machucado, com uma coroa de espinhos. Sendo Deus, ele caminhou, ele permaneceu. No momento em Jesus começa a sentir sede, e ele pede: me dê algo de beber, e dão vinagre para ele, e ele toma aquilo e ele não fala nada, ele toma aquilo. Olha o peso disso. Ele sendo Deus, poderia falar: então vai cair raio em todo mundo. Se eu sou Jesus, mando raio em todo mundo, geral vai cair raio, todo mundo vai morrer, todo mundo que está dando risada da minha cara vai morrer. Mas Jesus, ele sabia quem ele era. Ele preferiu morrer numa cruz por mim e por você, para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome dele fosse glorificado 3 dias depois, quando ele ressuscitou. Jesus poderia ter descido da cruz, mas o nome dele não seria engrandecido como é até hoje, pelo sacrifício, pela ressurreição. Nós seguimos um Deus que preferiu morrer no madeiro, levar sobre ele todos os julgos, do que descer de uma cruz. E ainda nesse sentido, sobre frustrações, talvez essa manhã você esteja aqui frustrado. Eu quero trazer alguns exemplos na Bíblia de homens que foram frustrados, que estavam frustrados. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Trazendo um contexto, eles foram levados cativos à Babilônia. O rei Nabucodonosor gerou um decreto. O decreto era que todo mundo tinha que se prostrar diante a uma certa estátua. E esses 3 falaram: nós não vamos nos prostrar, pois nós cremos num Deus, e esse Deus não é o mesmo Deus da estátua, nós não vamos nos prostrar. E aquilo era uma lei. Então chegam para o rei e falam: ó rei, esses 3 aqui não querem se prostrar diante da imagem, então como o Senhor colocou lei, então que se cumpra a lei. A lei era que quem não se ajoelhasse seria jogado na fornalha.
Então os 3 são levados à presença do rei. E novamente o rei pergunta: vocês não querem se prostrar? Por que vocês não se prostraram? Não, porque nós seguimos um Deus. E ali então o rei falou: eu não tenho o que fazer, porque lei é lei, então vou jogar vocês na fornalha. E logo um dos 3 fala: pode jogar, porque Deus é poderoso para nos livrar da fornalha. E eu digo para vocês: Deus livrou de passar pela fornalha? Estou perguntando para vocês: Deus livrou? Eu fico pensando na cara de sem graça, né? Um que falou, os 3 sendo levados para a fornalha, aumentado vezes 7 ainda, a temperatura, são jogados. Ele ficou imaginando: pô, agora deu ruim. Deus não fez. Mas Deus fez. Eles passaram pela fornalha e nada aconteceu. Diz que quem foi levá-los até a fornalha morreu logo quando abriu a fornalha. E eles saíram sem nenhuma queimadura, sem nenhum cheiro de nada. A gente, quando às vezes vai fazer um churrasco, vai acender a churrasqueira lá, fica aquele cheiro de carvão. Eles passaram por uma fornalha e não tiveram cheiro nenhum de queimado. Esse é o nosso Deus. Você pode passar pelo dia mal, mas Ele vai estar contigo. Isso não importa, isso não difere. Às vezes a gente fica nessa percepção falando: ah, mas será que Deus é tão mal assim comigo porque eu sou mal? Não, isso é para todo mundo. Daniel é um cara que orava 3 vezes ao dia, jejuava, clamava. Ele foi jogado na cova dos leões. Isso não tem a ver com o seu caráter, isso tem a ver porque Deus quer ser glorificado. Então Ele está falando: filho, permaneça. Permaneça, porque eu vou achar graça nisso. Aonde você viu desgraça, eu vou transformar em graça. E isso vai ser, meu nome vai ser alavancado. Meu nome vai ser adorado, vai ser bendizido. Seus filhos, eles vão ler a Bíblia, e glória a Deus por isso. Mas muito mais do que a Bíblia, o seu testemunho de fé vai ser muito maior. Aquilo que você reproduz dentro da sua casa, eu tenho certeza que quando a Annalise crescer, ela vai ouvir falar de um Deus pela Bíblia, mas ela vai conhecer um Deus que livrou o pai dela de 8 metros de altura. Um Deus que faz milagres, um Deus que pode transformar. Ele não proibiu o Igão cair, mas Ele permitiu que ele fosse curado, que ele pudesse andar, que ele pudesse levantar de um culto onde o diagnóstico médico era 8 meses, e menos de 2 meses, ele se levantar para cá. Esse é o nosso Deus. Você vai passar pelo dia mal, mas Ele vai te dar certeza: eu estou contigo, isso já te basta. Deus vai até o último segundo para começar a agir, quando tudo está uma desordem. Eu não sei se vocês já viram o filme Vingadores. Quem já viu o filme Vingadores? Caraca, nossa. Mas o Vingadores é um grupo de heróis. E no último filme, esse grupo de herói, eles lidam com um grande vilão, Thanos. E eles tentam várias vezes, várias coisas, muitas coisas. Mas tem um herói que ele consegue prever o futuro. Ele consegue ver o futuro e analisar as possibilidades. E chega um momento ele vê 14 milhões de possibilidades e só uma ele vê a vitória dos super-heróis. E nesse momento todo mundo fala: então vamos nessa uma. Vamos se agarrar nessa uma. Esse momento eles chamam de endgame. É a última chance, é a última jogada. Deus espera para agir na tua vida na última jogada. Quando você já não tem nada para perder. Porque é aí que a sua fé começa a aumentar, porque você já não tem nada a perder. Eu já perdi minha honra, então agora eu vou correr atrás. Ah, eu sou advogado, mas tô sem dinheiro. Não vou ficar sem dinheiro. O que eu vou fazer? Se precisar fazer Uber, eu vou fazer Uber. Porque já não tem mais saída, eu preciso, então eu tenho que começar a movimentar aquilo que eu tenho. Assim Deus é. Não tem saída, então deixa comigo, é o endgame, eu vou fazer acontecer. E às vezes a gente chega nesse período de endgame e a gente começa a olhar para uma placa. Eu não sei se vocês já andaram pela cidade, entraram numa rua escrito rua sem saída. Quem já foi até esse momento?
Rua sem saída. E às vezes nós estamos nesse momento da vida. Rua sem saída. Já não tem mais saída. E às vezes a gente, pelo um ato de fé, a gente fala, não, beleza. Deus vai fazer. Deus vai abrir um caminho no deserto. Deus vai abrir o mar. E para muitos Deus vai fazer isso. Mas para outros Deus não vai fazer. E você precisa entender que o agir é de Deus. A vontade é dele. E às vezes a gente fica ansioso pensando, Deus, beleza, você prometeu que o Senhor vai me dar um alívio, então eu vou caminhando e vai ter um novo caminho. E Deus fala, não tem caminho ali. E aí você começa a dar ré no seu carro, olha para a placa, não, vai mudar. A gente anda, não tem caminho, volta de novo, e Deus fala, não mudou, eu não vou te dar um caminho ali. Enquanto você não desistir, eu não vou dar um caminho para você. Que loucura, Rafael, falar em desistir. Mas às vezes Deus quer que você desista de algo. Nessa manhã Deus fala, desista de algo. Se as coisas não estão acontecendo, se o meu extraordinário ainda não está acontecendo na sua vida, comece a desistir de algumas coisas. Cara, mas que forte isso. Mas eu não quero que você desista pelo desespero, pela angústia, pelo medo, pela depressão, pela ansiedade, pelos problemas. Mas eu quero que você desista pela esperança. Pela esperança em que Deus vai fazer. Em Êxodo 1:22 sai um decreto que todas as crianças devem ser jogadas no rio. Em Êxodo 2:6, se puder abrir para mim, por favor. Ao abri-lo, 2:3, desculpa. Êxodo 2:3. Então, o decreto aconteceu. Então, a mãe de Moisés, a gente chega aqui, Moisés nasce. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Ali, já não tendo mais como esconder, já não tendo mais o que fazer, a mãe de Moisés então fala, eu vou desistir. Mas eu não vou desistir de qualquer jeito. Eu vou preparar a minha desistência. Eu vou pegar um cesto, eu vou colocar um piche nele. E eu tenho convicção, pela fé que eu tenho, aonde muitos morreram, aonde muitas crianças foram afogadas, o meu filho não vai morrer, o meu filho vai boiar, o meu filho vai viver. Eu estou entregando na tua mão, Deus. Eu estou desistindo, está doendo, pode doer muito, mas eu estou entregando na tua mão. Eu estou deixando de mexer nisso, porque eu creio que o Senhor está mexendo agora. Eu tiro minha mão para que o Senhor comece a operar na tua mão. Um dia, você vai precisar sentir a dor. Uma dor que você nunca sentiu antes, que é a dor de ter que desistir. Mas desista. Desista com sabedoria. Entregue na mão de Deus. A mãe de Moisés, ela desistiu. Ela entregou. E a gente sabe o resultado disso. Moisés foi o libertador. Moisés não afundou. Aonde muitos afundaram, muitos morreram, Moisés não morreu. A mãe dele cumpriu a palavra, ela jogou a criança, mas ela preparou a desistência dela. Deus te chama, comece a desistir de algumas coisas, que eu vou dar o caminho para você. Comece a tirar sua mão dessa bagunça, que eu vou começar a arrumar essa bagunça. Eu vou começar a tirar o que estava escondido. Coloca para fora aquilo que você tá sentindo aí dentro. Começa a chorar realmente. Tem tantas áreas da sua vida que você não conhece. Deus te chama, começa a abrir, acessar essas portas da sua vida e começa a ver o que precisa ser desistido lá. Você está ocupando espaço. Às vezes você só precisa de uma geladeira, você não precisa de 5 geladeiras. E dentro da sua casa tem geladeira até dentro do quarto, dentro do banheiro. Comece a desistir, abrir mão. Deus, eu não quero guardar isso, eu quero algo maravilhoso na minha vida. Eu sei que o Senhor tem preparado algo maravilhoso para a minha vida. Mas com outros também. Beleza, Rafa, mas eu já desisti de tudo, Deus já falou comigo, eu já tirei a mão, mas e agora? O meu extraordinário não chegou ainda. O meu extraordinário não veio. Eu confiei em Deus, eu entreguei tudo a Deus, mas o meu extraordinário não veio. Para alguns, Deus também pode fazer de uma forma diferente. Para alguns Ele vai virar e falar: filho, que bom te ver até aqui, que bom te ver na frente dessa placa.
mas eu tenho um caminho para você. E talvez você vai olhar falando, Deus, mas não tem caminho, a porta já está fechada, não tem rua sem saída. Eu estou na frente dessa placa, rua sem saída. Eu já desisti de tudo que tinha para desistir, eu já abandonei todos os meus velhos hábitos, eu já entreguei tudo nas tuas mãos, mas não tem mais caminho. E Deus fala, filho, tem sim. O caminho que eu quero que você percorra é o caminho que te trouxe até aqui. O caminho que você entrou nessa rua sem saída é o caminho que você vai sair dela. Mas Deus, quão duro é isso? Eu já lidei com uma depressão, eu já lidei com uma angústia, eu já lidei com uma aflição, eu já me curei disso, e o Senhor está dizendo para eu voltar por este caminho. Sim, filho, eu estou pedindo para que você volte por este caminho, mas esse caminho vai ser um caminho diferente. Antes de você começar a percorrer esse caminho, eu quero te dar alguns presentes. Primeiro presente, eu quero te dar vestes novas, e eu quero te dar uma aliança contigo, quero te dar um anel. E esse anel é para que você nunca venha se esquecer que você é filho. Você é filho amado. Eu nunca vou te abandonar. Eu te escolhi. Você é importante para mim. Você é especial. Eu te amo. Nunca se esqueça que eu te amo. Você é filho amado. Por onde você anda, nunca se esqueça disso. Você é filho amado. E eu te dou outro presente, filho. Eu te dou sandálias, para que você não pense que o caminho que você está voltando é o mesmo caminho, porque este caminho é um caminho diferente. É um caminho que eu preparei totalmente para você. É um caminho que você trouxe, você veio até aqui, eu te reconstruí, eu te ressignifiquei, mas agora eu quero te restaurar. Este caminho que você vai percorrer é um caminho da restauração. Comece a restaurar a tua vida. Comece a restaurar o teu ministério. Comece a restaurar o teu chamado. Nessa manhã Jesus te chama, filho. Tudo pode estar parecendo uma bagunça, tudo está parecendo errado. Mas dentro dessa bagunça, dentro dessa confusão, eu estou trabalhando. Eu estou agindo. Eu estou fazendo. Não importa, talvez eu já abri um caminho no deserto para você, mas outras vezes eu estou esperando você desistir de algo. Ou por diversas vezes eu estou pedindo para você retornar pelo caminho que você veio. Mas entenda alguma coisa, eu sempre estou contigo. Nessa manhã tira um momento de oração. Essa palavra é uma palavra de confronto a você. Em qual momento que você está da sua vida? Qual situação, qual cenário você se encontra? Talvez o dia mal tenha chego. Talvez está batendo a porta aí, você está desesperado, não sabe o que fazer, não sabe qual caminho percorrer. Comece a orar para Deus. Não espere eu começar a orar, mas comece a orar, buscar a Deus. Talvez você sinta que existem áreas da sua vida que estão travadas e você precisa de uma oração. O altar está aberto, tem líderes, tem pastores aqui que estão aqui para orar contigo. Às vezes você precisa confessar um pecado, porque aquele que confessa ao seu irmão, ele é curado do pecado. Então talvez você queira confessar algum pecado, eu não sei. Comece a fazer uma reflexão da tua vida, comece a fazer uma retrospectiva do que te trouxe até aqui. Deus, eu não canso de dizer, talvez seja até repetitivo, se Deus liberou uma palavra sobre você, creia nessa palavra, se agarre nessa palavra. Ano passado eu estava no monte, Deus falou, esse ano eu enxuguei suas lágrimas, mas ano que vem eu vou te mostrar um Deus que faz, um Deus de poder. E eu creio nesse Deus de poder. Esse mesmo Deus de poder que deu essa palavra a mim, libera essa palavra sobre você. Ele pode fazer. Rei, faça a prova de mim, eu posso fazer. Está uma confusão, eu posso fazer. Comece a orar. Ministério de louvor, se puder subir. Tenha liberdade. A casa é do teu Pai. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Pai. Nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Pai, nós te damos graças porque a tua palavra nos confronta, Pai. Senhor, que o Senhor venha entrar em provisão diante do teu povo. Nós não entendemos os teus planos, nós não entendemos a tua vontade, Senhor. Mas nós cremos num Deus que tudo pode, num Deus que não desceu daquela cruz, mas que se entregou como sacrifício por mim e por todos os meus irmãos, Pai. Deus, nós te damos graças, Pai,
que mesmo em meio a toda essa fornalha, em meio à cova dos leões, o Senhor nunca nos abandonou. Mesmo que pareça um cenário de guerra, mesmo que pareça um cenário de crise, o Senhor está conosco e isso já nos basta, Pai. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer diante de nós, Pai. Nós apresentamos todas as palavras lançadas dentro de nós, Pai. Nós cremos e nos agarramos a uma palavra, Deus. Nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer e vai fazer, porque a tua palavra não muda. O Senhor não é um Deus de mentira, o Senhor é um Deus que tudo pode e tudo faz, Pai. Eu não sei quais são as aflições, eu não sei quais são os medos, eu não sei quais são os diagnósticos médicos, Pai. Mas nós cremos um Deus que tudo pode, Pai. Que em meio à confusão, o Senhor nos vê. Comece a adorar o Senhor. Tenha uma certeza, que o próximo capítulo da tua vida não vai ser esse. Não vai ser um caminho de dor. O próximo capítulo da tua vida, eu quero decretar aqui. Nem vou lançar uma palavra, porque em ambientes proféticos não são palavras, são decretos. Eu gostaria de decretar aqui, em nome de Jesus, que o próximo capítulo da tua vida é um capítulo que se chama infinitamente mais do que pediu, do que buscou, do que imaginou. Infinitamente mais. Os planos de Deus nunca se frustrarão na tua vida. Comece a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por este culto, obrigado por este domingo, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado por nos trazer até aqui. E nós decretamos.